Boa noite para você, sou eu, Alan Passos, e este é o Conversa de Redação Noite. Ao meu lado hoje, os jornalistas Mardélio Couto e William Travassos e a economista Rita Mundim. O ex-secretário de Saúde de Minas Gerais, Carlos Eduardo Amaral Pereira da Silva, e outros 9 réus que integravam a pasta durante o período da pandemia de Covid-19 foram absolvidos em uma ação de improbidade administrativa acerca do caso, que ficou conhecido como o escândalo dos fura-fila da vacinação, em 2021. O juiz Wenderson de Souza Lima, da 2ª Vara da Fazenda Pública e Autarquias da Comarca de Belo Horizonte, considerou improcedente a denúncia apresentada pelo Ministério Público de Minas, que alega que houve uma alteração no calendário de imunizações para favorecer membros do governo estadual e fornecer vacinas em uma fase em que apenas funcionários da saúde estavam aptos para receber o imunizante. A absolvição se deu na esfera civil. O ex-secretário e outros 4 ex-servidores da Secretaria de Saúde seguem como réus na esfera criminal, acusados de peculato pelo Ministério Público pelo mesmo episódio. Ô Mardélio, isso causou realmente um rebuliço na época e, se eu me lembro bem, o secretário era até bem avaliado ali na gestão da pandemia e tudo, mas saiu como uma bomba essa história. Estamos falando em 2021, agora aí 5 anos depois, chega esse momento de absolvição na esfera civil, né? Boa noite para você. Exatamente, Alan. Boa noite para você, boa noite aos debatedores, boa noite aos ouvintes que nos acompanham. Eu agora vou confiar na justiça comum, vou confiar que a justiça comum tenha um peso maior nesse caso, né, Alan Passos? Porque naquele momento isso pegou muito mal, porque todas as pessoas estavam fazendo muitas renúncias, pessoas abdicando de encontrar com familiares, ficando meses sem encontrar entes queridos, tudo para respeitar os protocolos que eram ditados pelo próprio governo de Minas, pelas autoridades federais, todo mundo se doando de alguma forma para não descumprir o protocolo que era estabelecido pela Secretaria de Saúde, que era comandada pelo então secretário, e teve esse boom, esse escândalo à época, porque os relatos à época que pessoas que estavam trabalhando até de home office teriam se vacinado, ou seja, pessoas que não tinham nenhuma relação com a fila de prioridades. Lembrando ao nosso ouvinte, naquela oportunidade, no primeiro momento, só pessoas que estavam no front, na linha de frente de combate ao Covid-19, poderiam se vacinar em um primeiro momento, acompanhado de pessoas que tinham comorbidades. E foi uma farra da vacinação à época, um escândalo. Tanto é que o secretário teve a carreira manchada por esse episódio, né? Foi inocentado nessa esfera. Eu vou confiar na justiça comum, Alan Passos. E sei que os mineiros que naquele momento perderam entes queridos também, se isso de fato aconteceu, não vão perdoar essas pessoas que furaram a fila naquele momento para se vacinar. Então, estou confiando no não esquecimento dos mineiros, porque se eventualmente algum desses aí pintarem na política daqui a pouco, que eles continuam sendo lembrados, e também vou confiar na justiça comum, na esfera criminal, que sai a punição, Alan. Ô Rita, o que a justiça, o juiz nesse caso, entendeu é que não houve como comprovar o dolo, ou seja, a intenção de se beneficiar nesse episódio, que à época foi muito polêmico e foi realmente, como o Mardélio classificou, um escândalo, né, aqui em Minas Gerais. Boa noite, bem-vinda. Boa noite, Alan, boa noite a todos. Eu fico com o Nardélio. Como cidadã, eu acho que a gente tem que punir qualquer abuso de poder e tentar tirar do Brasil essa coisa do jeitinho brasileiro. Isso, na verdade, falando de uma forma assim bem popular, foi feita uma carteirada. Então, isso é uso e abuso do poder, em detrimento ao respeito das demais pessoas, dos demais cidadãos mineiros. Existia um critério, existia uma fila de prioridade que não foi respeitada em função do abuso do poder. E também, como Nardélio, espero que a justiça comum cumpra o seu papel. Travassos, de acordo com as investigações, os réus se apropriaram de vacinas pertencentes a municípios mineiros, referentes a 5% destinados à reserva técnica, em proveito para vacinar 832 servidores da SES. Então, não estamos falando só ali do gabinete do secretário à época, são mais de 800 servidores, mas como o Mardélio lembrou, não era aquela galera que estava na linha de frente no centro de saúde, no posto, na UPA, etc. Mas, para a justiça, não houve como comprovar que a conduta ilícita ela teve essa intenção de prejudicar os outros ou de se beneficiar. Boa noite. É tão subjetivo isso, né? Muito boa noite, Alan. Boa noite à bancada. Boa noite aos ouvintes da Itatiaia. E a gente tem que aceitar. Porque a justiça diz que não tem como provar essa intenção. O Ministério Público, apesar da denúncia do Ministério Público, o juiz interpretou dessa forma. Ok, mas essa conduta, né,
de pular na frente do outro, de furar a fila no momento de uma tragédia mundial, mostra o egoísmo, né? A questão da sobrevivência, sabe? O medo da morte era tão grande que as pessoas resolveram furar a fila e dane-se o outro. Zero empatia, ou zero preocupação com aqueles que realmente estavam no fronte e que precisavam do imunizante. Mas não, aí aparece o pior do ser humano. Ok, na parte civil não serão punidos ou responsabilizados, mas na consciência, sabendo que você deu esse passo para poder se privilegiar porque você queria se salvar. E nem aí, não ligou nem para o outro que tinha prioridade, que estava na sua frente para receber o imunizante. Então mostra talvez o pior do ser humano, apesar da decisão da justiça. Só para... O Alan Passos. Rapidamente, só uma prova aqui que os mineiros não esquecem é que o senhor Carlos Eduardo Amaral, ex-secretário de Saúde de Minas Gerais, que foi absolvido nesse caso, depois desse episódio todo, ele tentou ser deputado federal pelo Partido Novo nas eleições de 2022 e não foi eleito. Então, isso já é um recado pro secretário. Ele pode até se livrar por conta dessas burocracias da justiça, não achou uma coisa ali, não achou um fio de cabelo aqui, mas os mineiros eu tenho certeza que não vão esquecer. E para complementar, Alan, a gente, claro, tem que separar, tem servidores públicos muito sérios, professores, enfermeiros, médicos que dedicam a sua vida para defender o próximo, mas a gente tem uma pequena casta de servidores públicos, principalmente esses chamados de cargo de confiança, que são nomeados por governadores, por prefeitos, que ao invés de fazer jus a servidor público, que é servir o público, eles entram no cargo e estão em busca de privilégios e o povo, se der, eles tentam atender em algum momento, Alan. E aí a gente tem que identificar essa turma que apadrinhada, que na verdade está só ocupando um cargo para ganhar um dinheiro, porque foi uma promessa de campanha, alguém que combinou alguma coisa, só vou te pagar um período aí, durante 4 anos você vota em mim, ou consegue algum tipo de benefício, ou consegue uns votos e eu vou te colocar aqui porque você é gente boa, você é bacana, mas não pela competência da pessoa. Quando o Mardelli fala sobre os votos em cima desse senhor, que o povo mineiro não esquece, eu gostaria que isso acontecesse, e não é uma coisa pessoal com esse senhor, que eu não tenho o menor conhecimento, nunca ouvi. É o seguinte, você vai votar, faz uma pesquisa sobre o seu candidato esse ano de eleição. Apareceu envolvido com qualquer tipo de situação que você não compactua, como, por exemplo, nepotismo, corrupção ou qualquer outra coisa que você não goste, você não vota. Vai ficar muito mais fácil, né? Agora, eu fico muito triste porque claramente houve um abuso de poder, houve um abuso do cargo. E realmente a gente vê qual é a cultura do Brasil. Isso é corriqueiro no nosso país. Isso é que é o mais triste. E o que é mais corriqueiro é que a justiça não pune. O Ministério Público informou em nota que assim que for notificado vai recorrer dessa decisão. Graças a Deus. O Ministério Público Militar... Vamos para cima, Ministério Público. O Ministério Público Militar pediu ao Superior Tribunal Militar que declare a perda dos postos e das patentes do ex-presidente Jair Bolsonaro, do ex-comandante da Marinha Almir Garnier e dos generais Augusto Heleno, Paulo Sérgio Nogueira e Walter Souza Braga Neto, que estavam aí também no governo Bolsonaro, todos condenados por causa da trama golpista. Na prática, se o STM acolher as representações do Ministério Público Militar e condenar esses oficiais, eles vão ser expulsos das Forças Armadas. E essa vai ser a primeira vez, ô Travasso, que na história que a Corte vai analisar um caso envolvendo crime contra a democracia. Hoje teve uma entrevista, inclusive, da presidente do STM, a ministra Maria Elizabeth Rocha. Ela afirmou que tudo vai ser feito no devido processo legal, mas, em média, deve demorar aí 6 meses para sair esse resultado. E aí você coloca 2 letrinhas, se. E aí acabou, amigo. Há uma discussão profunda em relação a isso, por exemplo, sobre o direito adquirido. Você pode tirar o cara, mas e o salário dele que ele recebia e que é um direito dele? Há uma discussão jurídica muito grande em relação a isso. Não sei como o Tribunal Militar vai interpretar essas ações, essas decisões, e é muito prematuro da nossa parte dizer o que vai acontecer. Eu, na verdade, fico em dúvidas em função do regulamento interno, o que é possível ser feito, mas parto do princípio que se um sujeito foi condenado, né, e ele tem que ser
responsabilizado por isso, vai receber a sua pena, mas dentro da legislação brasileira, no que diz respeito, pelo que eu entendi, né, o sujeito ele é condenado, ok, ele perde lá os seus direitos, mas aí a família recebe. Então, eu acho que assim, essa parte burocrática que é muito difícil para a gente por uma questão de falta de conhecimento. Eu não tenho esse conhecimento e não sei qual será a medida adotada por parte do Tribunal Militar. Ô Rita, o que a gente teve de informação a mais hoje, então, pela ministra Maria Elizabeth Rocha, presidente do STM, ela garantiu, claro, ampla defesa a todos os réus, mas assegurou que vai dar celeridade aos casos e vai marcar o julgamento assim que eles forem liberados pelos relatores. Olha, Alan, no meu ponto de vista, é um roteiro que tem uma pitada muito forte de vingança. Eu, como cidadã, até hoje não estou contemplada e satisfeita com a forma que foi feito o julgamento, nem de nenhum dos núcleos, e principalmente das pessoas que estavam lá e que foram julgadas em bando. Não houve individualização de cada processo, né? E vejo, sim, um roteiro que está sendo cumprido, mas que tem uma pitada muito forte de vingança. Não é questão de dinheiro, gente, é questão de respeito. É questão de respeito a um golpe, né, que foi chamado de golpe, em que as pessoas que estão sendo condenadas e podem perder a patente são pessoas que fizeram uma carreira militar e cumpriram a carreira militar. Ao contrário de várias carreiras, ela está ligada diretamente a servir a pátria, diretamente, em risco e tudo. Sobre o dinheiro, William, pelo regulamento, ele será recebido pela esposa e pelos filhos sob a forma de pensão. Isso aí, realmente, eu não concordo, não, porque para chegar num ponto desse... E aí a gente lembra que no Brasil existem 2 pesos e 2 medidas. Nós vimos o Lula ser condenado em primeira, em segunda instância, e por uma questão de CEP, ele foi absolvido e hoje ele é presidente da República. Era possível fazer acampamentos na frente da Polícia Federal em Curitiba, o que é negado hoje na Papudinha. Nós vimos também, né, uma falta de boa vontade com a questão de saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro. É uma questão humanitária. O ex-presidente Temer e o ex-presidente Collor também foram presos. Em questão de horas, de dias, eles tiveram a prisão domiciliar. Então, Bolsonaro é um ex-presidente do Brasil. Houve um episódio, repito, que, na minha opinião, o julgamento ocorreu de uma forma muito atabalhoada. Mas o que nós estamos conversando hoje é de uma punição que está sendo extremamente excessiva com homens que serviram a pátria enquanto militares e que podem perder as suas patentes. Então, é um negócio, assim, eu acho muito forte diante de um julgamento que foi feito de uma forma, na minha opinião, nós não tivemos, as câmeras sumiram, existia ali um bando mesmo de baderneiros profissionais que promoveram o quebra-quebra e que não foram individualmente identificados. Essa é a minha dúvida como cidadã. E, sinceramente, vejo, sim, uma pitada muito forte de vingança e uma forma diferente de condução do que foi dado aos ex-presidentes que foram envolvidos em escândalos que tiraram muito da população brasileira. A Dilma Rousseff não teve nem os seus direitos políticos cassados numa manobra que foi feita por Renan Calheiros e o então ministro do STF, Ricardo Lewandowski. Então, 2 pesos, 2 medidas? Você pode até não concordar, mas o sujeito foi condenado a 27 anos de prisão. Aí o que a gente está discutindo aqui é o seguinte, você vai pegar a conduta dele, ele foi condenado por um crime. Esse crime, ele é compatível com o cargo que ele ocupa ou com a instituição que ele ocupa? Não, não é compatível. Então, que seja excluído a bem da ordem pública. E isso na frente da tropa, não sei se vocês já viram isso.
Bota o cara na frente, o cara condenou, vai ser expulso, bota na frente da tropa, a tropa vira, tira todas as indumentárias deles, o botãozinho e tal, e um abraço, entrega ele à justiça. É claro que eu estou falando de uma formalidade que isso não vai acontecer com eles. A gente está falando de uma coisa administrativa. Agora, se o sujeito foi condenado e ele vai permanecer com todos os seus créditos, isso é compatível com a instituição, com a força que ele pertence? O que o regulamento interno fala sobre isso? É que ele vai ser excluído, ponto. Deixa eu colocar o Mardelli nesse papo aqui. Mardelli, a gente se acostumou nos últimos anos, em especial, a saber de cor o nome dos 11 ministros do STF. São 15, né, no Superior Tribunal Militar. Acho que a gente não vai conseguir decorar os nomes deles, mas certamente eles vão ficar em evidência aí nesses próximos meses. São 10 ministros militares, 4 oficiais generais do Exército, 4 da Marinha e 3 da Aeronáutica, 3 advogados. E aí são 5 civis, 3 advogados, um juiz auditor e um membro do Ministério Público da Justiça Militar. Vai ser um novo julgamento aí, só que agora na esfera militar. Pois é, Alan Passos, eu fiz uma reportagem sobre esse assunto. Eu vou me ater aqui a trazer algumas informações que eu apurei de bastidores e o que diz a lei. De acordo com a Constituição Federal, o militar pode ser expulso das Forças Armadas em caso de condenação superior a 2 anos de prisão. Todos esses citados foram condenados a mais de 2 anos. Com isso, o STM vai avaliar agora algo que é muito importante, que se o militar é o que eles chamam de indigno do oficialato, por ter sido condenado. Em bom português, eles vão dizer se o militar deve deixar de ser oficial diante da conduta que foi apresentada por ele. Pelo prazo de prisão, há sim prerrogativa para esse ser julgado pela Justiça Militar. Todos envolvidos nesse caso. Isso vai contemplar, vão ser julgados o Bolsonaro, o Walter Braga Neto, o almirante da reserva, o Almir Garnier, teremos também o ex-ministro do GSI, o general Augusto Heleno, e o general da reserva, Paulo Sérgio Nogueira. Todos esses serão julgados. Eu conversei, Alan Passos, com alguns integrantes aí do meio do direito, com advogados que transitam até próximo ali ao Supremo Tribunal Federal, à época quando saiu esse assunto relacionado à justiça militar, há uma certa divisão de opiniões entre eles. Um certo advogado me disse lá atrás, quando o Bolsonaro estava preso ainda na Polícia Federal, ele me disse que o Bolsonaro sairia da Polícia Federal e seria preso no complexo da Papuda, que isso já estava transitando ali entre os integrantes do judiciário e que ele teria percebido já essa tendência. Mas sobre essa questão da patente, esse mesmo advogado me disse que acredita sim que o Bolsonaro e os demais envolvidos vão perder a patente e perder os direitos relacionados a ela. Mas há um mistério, como você disse, Alan, a gente não conhece tão bem a justiça militar. Alas progressistas dizem que a justiça militar, de forma geral, tradicionalmente, defendem os militares, acobertam os militares. É o que dizem integrantes, por exemplo, de movimentos de esquerda em várias manifestações públicas. Mas há quem considere que, como a Rita mencionou, por um motivo ou outro que você pode concordar ou discordar, ouvinte, que o STM pode eventualmente utilizar esse caso para ser um caso emblemático de isonomia e pode usar esse caso para mostrar que é independente e punir os militares com a perda de patentes. Há advogados que consideram que isso não deve ser, que isso não pode acontecer. Então, não tem uma opinião unânime sobre esse caso, Alan. São os bastidores que eu apurei por aqui, opiniões divergentes em torno desse assunto, sobre essa perda ou não de patentes. Inclusive, se ocorrer a perda de patente, esses militares deveriam permanecer com salário, com benefícios estendidos aos militares. Ainda há um certo ar nebuloso em cima dessa situação. Ninguém tem uma opinião tão clara assim. O Martelli, eu só queria acrescentar que o STM foi provocado pelo STF. Exatamente, provocado pelo ministro Alexandre de Moraes. Importante a lembrança da Rita. Exato. E essa fala da Rita... Por isso que eu falei que tem um cheiro de vingança. Então, a fala da Rita, quando ela fala da provocação, é justamente essa. A tese da Rita é de que há uma perseguição política e vai até a última instância. Mas quem apresentou agora não foi o Ministério Público Militar? Não, então... Pedindo? Não, na verdade, ele foi provocado pelo Supremo. Entendi, a origem é o STF. Supremo. Certo.
E aí reforça a tese da Rita. O Alan, e é um ponto importante. Se esses militares perderem a patente, o Bolsonaro já está no complexo da Papuda. Mas qualquer outro benefício que esteja ligado ou não à patente em si pode cair. Passar. Isso também é um assunto que divide opiniões, ou seja, os militares podem perder qualquer privilégio relacionado ao sistema prisional e podem parar no presídio comum, digamos assim. William Travassos, Rita Mundim e Mardélio Couto participaram do Conversa de Redação desta noite.